Então, continuando, só lembrando, né, na nossa continuação aqui, Provérbios está conceptualizando, dividindo a maneira de se pensar em duas categorias, sabedoria ou tolice. E a maneira qual Provérbios define sabedoria é a presença de Deus que se manifesta na pessoa que tem a atitude de temor ao Senhor. E temor sendo basicamente duas ideias: reverência pela grandeza e identidade de quem Deus é, que leva à obediência à presença de Deus. E esta atitude nos disponibiliza a presença de Deus em nossa vida e, consequentemente, temos acesso à sabedoria de Deus, a maneira de se pensar, a maneira de se processar e reagir às dificuldades do mundo, a maneira de se relacionar, de pensar, de tomar decisões coerentes com a presença de Deus. A ausência disso é a tolice. Não, a tolice não tem que ser uma decisão. Ninguém decide quero ser tolo. Bem, não vou dizer ninguém. Raramente alguém se decide ser tolo, mas a passividade em não decidir ter temor ao Senhor e escolher a presença de Deus, essa passividade é uma decisão à tolice. Então é importante notar isso. Então, vamos. Isso aí, mais uma vez, só introdução e resumo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos dar progresso no capítulo 24. Vamos lá, versículo 15, capítulo 24. Vários desses versículos que estão em sequência aqui vão estar lidando com a ideia de o justo versus o ímpio, a ideia de como e com quem nos relacionamos tem o impacto e influência na maneira na qual agimos e nas consequências que vêm por causa disso. Então, vamos lá ver essa sequência. Versículo 15. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, aqui está tentando ser ilustrativo, mais do que descritivo. Não creio que o problema aqui é literalmente um ímpio escondendo atrás da árvore em tocaia para o justo sair de casa e ser atacado. Acho que está descrevendo este cenário para ilustrar a tendência da impiedade é estar em tocaia contra a justiça. E a pessoa, então, que se alinha com a impiedade, mais uma vez, provavelmente não de forma ativa, quero ser ímpio. Não sei se pessoas têm esse alvo de vida, mas a pessoa que fica matutando, planejando, tentando achar maneiras de se sobressair acima dos outros, principalmente de maneiras injustas, de maneiras corruptas, de maneiras contra a lei, aquele jeitinho, né? aquela burlada nas coisas. Isto é isso faz parte do conceito de impiedade, porque a pessoa está tentando tirar vantagem em cima de outros que não estão dispostos a participar nessa jogadilha de jeitinho, de burlar, de corrupção, esse tipo de rolo. E a pessoa que não está disposta a participar nesta maneira de ser está sendo justa. Porém, acaba se tornando alvo de um sistema quebrado, corrupto,
que pessoas que estão manipulando isso e tentando ganhar em cima dos outros, a pessoa justa que não quer participar e não participa desse tipo de sistema acaba sendo vitimizada, muitas vezes acaba sendo um alvo das pessoas ímpias, porque ímpio contra ímpio, um está tentando enrolar o outro. Ambos estão num processo problemático. E vamos dizer assim, o mais espertinho ou que está disposto a ir mais longe nesse processo de impiedade, muitas vezes acaba tirando vantagem do outro ímpio. Mas ambos estão num processo ou num sistema que ambos estão sofrendo as consequências, porque um tem que sempre estar pensando em como se sobressair em cima do próximo, em como enrolar o próximo. A não ser enrolado também. E esse sistema já é problemático. Mas o justo que não participa ou não ativamente participa disso, acaba sendo o alvo da vitimação, mesmo sendo que o ímpio não está necessariamente contra o justo, mas pela maneira de ser, é contra a justiça. Então, não tem que ser uma decisão ativa da impiedade, de quem participa nesse processo. Eu quero ser ímpio, eu quero ser corrupto, eu quero ser injusto, eu quero ser uma pessoa ruim. Às vezes não é ativa essa decisão, mas em aceitar participar de um processo de impiedade, é então ser ímpio e, consequentemente, ser algo contra a justiça, contra o justo e a pessoa que não quer participar disso. E o alerta que está em não ser assim, porque se você for assim, mesmo que aparenta que você está ganhando, tirando vantagem do coitado justo que não quer participar, do bobinho, vamos dizer assim, que não quer participar da corrupção, não quer acertar suborno, não quer oferecer suborno, pode aparentar que essa pessoa sofre e está perdendo por ser vítima. Mas mesmo que seja o caso, e aqui se usa um número bíblico, a ideia de 7, não é um número alheio, está sendo usado esse número de propósito. É um número que representa um completo, uma totalidade. Isso começa já lá em Gênesis capítulo 1, onde tem 7 dias de criação e no sétimo dia se há um completar, um terminar, um estar completo, um culminar. Então, por isso que vem o número 7 dali para frente sendo representativo disso. Mesmo que aparenta que o justo é vitimizado toda vez, ele sempre vai sair disto pela vontade e presença e a ação ativa de Deus. Deus é um Deus do justo. Deus é um Deus que não permite, de uma maneira ou outra, hoje, amanhã ou do outro lado da eternidade, que o ímpio saia-se alheio. Então, se você vai participar de um processo de corrupção, tenha certeza, de acordo com esses versículos, que Deus vai estar contra você e a favor do justo. Um alerta. E mais uma vez, importante se notar que não tem que ser uma decisão ativa. Não imagino muitos, principalmente seguidores de Jesus, acordar de manhã e falar: hoje vou ser ímpio. Mas a gente acaba, se eu posso fazer aqui uma avaliação e oferecer uma opinião, muitas vezes no Brasil a gente acaba entrando nessa jogadilha, nesse enrola, nessa corrupção, nesse jeitinho brasileiro, porque é o normal, é o comum, é a maneira que funcionam as coisas, e a gente acaba indiretamente e sem querer
participando de um processo que valida a impiedade. E acabamos participando disso. Então, um alerta a não ser assim. Versículo 17. Continuando nessa maneira de se pensar, não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira, que é o outro lado da moeda. Se você é o justo ou está tentando viver uma maneira que reflete a presença e, consequentemente, justiça de Deus, e você não aceita e não participa desse sistema de corrupção e impiedade e injustiça, quando Deus é ativo em punir o ímpio, não se alegre. Não. O que eu estou tentando dizer aqui? Não aprecie e se alegre e tire alguma satisfação do sofrimento dos outros, porque Deus pode notar isso e diminuir a sua consequência, segurar a sua disciplina, porque Deus não quer que o seu povo ou a pessoa que tem a sua presença seja vingativo, e que se tire satisfação do sofrimento das pessoas, porque um conceito importante a se ter é de que todos os seres humanos, todo mundo, de uma maneira ou outra, age por ser vítima do mal, da ilusão, das mentiras do mal. Então, a gente ter satisfação e se alegrar no sofrimento dos outros, não é por isso que Deus pune, e não é por isso que Deus traz disciplina. Deus disciplina a humanidade porque ama a humanidade. E ver um dos seus filhos tirar satisfação da punição do outro, não é coerente com a presença de Deus. Então, cautela nisso também. Versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos seus ímpios se apagará. Então, é uma continuação, são provérbios independentes, mas agregados aqui, meio temático, que está continuando. Algumas vezes isso acontece no livro de provérbios, nem sempre, mas aqui é um dos casos. E aqui continue-se essa ideia de ímpio, justo, mal, bom, como tratar um outro, como agir e as consequências. E aqui é uma ênfase ao justo. O justo, a pessoa que provavelmente está sendo vitimizada por um sistema de impiedade e injustiça, onde pessoas más e pessoas ímpias e pessoas desonestas e corruptas que participam desse sistema podem aparentar estar se sucedendo, porém, lembre-se, como os versículos anteriores, Deus age. E quando Deus age, não se tenha satisfação nisso, não se alegre e não faça aquele tipo de atitude. Você está merecendo, tem que sofrer mesmo. Não tem esse tipo de atitude. Mas também não se aborreça e não se inveje, não tenha inveja da pessoa que aparentemente está sucedendo. Se aborrecer aqui é se aborrecer porque você está lá na sua vida meio medíocre, vamos dizer assim, ou aparentemente sofrendo, sem dinheiro, não está se elevando no trabalho, porque o outro lá está sempre dando aquela burlada, enrolando, roubando, participando da corrupção,
e por isso a pessoa fica se sucedendo e tem mais dinheiro e mais aparentemente tem melhor férias e carro novo, esse tipo de coisa. Não se aborreça com isso, porque Deus está vendo, Deus está notando e Deus está e vai agir. Ah, hoje, amanhã, daqui 10 anos, do outro lado da eternidade. A gente quer que seja hoje, se eu for honesto. Eu quero que o ímpio sofra agora. Mas deixe Deus. Por isso que a ideia de não busque vingança, nós como indivíduos e até coletivamente como uma congregação ou congregações, não temos muita capacidade e habilidade de ser a pessoa que demanda e impõe justiça. Não somos qualificados por vários motivos. Então, deixe que Deus resolva. Deixe que Deus resolva. Um dia ou outro, hoje, amanhã, do outro lado da eternidade, Deus pune. Renato, ou Geisa. É como, boa noite, gente. É como o versículo fala, né, professor? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não vai dar certo, não é? Bem notado, não produz. Não produz porque, mais uma vez, não somos qualificados por vários motivos, não temos a habilidade de realmente entender o coração das pessoas, saber a motivação e administrar de forma coerente, justa e apropriada disciplina. Pense em pais que têm filhos. Tem vezes que a gente pune demais, não pune o suficiente. É difícil, é difícil. Mas o bom é de que nós não precisamos ser responsáveis pela disciplina que vai cair sobre os ímpios. Deus carrega, Deus impõe. Então, não se irrite, não se estresse e não inveje. Não tenha inveja. Talvez esse é das dificuldades maiores. Porque tem muita celebridade, muita pessoa rica, muito jogador de futebol, muito atleta, que por toda a aparência, e estou julgando aqui, então carrega um certo perigo, mas por toda a aparência não estão seguindo Deus. E seja estes os casos, não inveje, não tenha inveja. Se podem aparentar tendo sucesso, dinheiro e assim por diante, mas deixa que Deus cuida. E confie que Deus vai cuidar de você também. Vai cuidar deles com justiça e disciplina e vai cuidar de você com bênçãos e direção e amor. Então, não inveje. 21. Tema o Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Bem, no mínimo duas direções aqui. Uma, vou fazer vou assumir que o rei aqui está seguindo a vontade de Deus e é um rei que foi imposto, ou que foi abençoado, colocado e com a autoridade de Deus, que aqui está pondo os dois juntos, o Senhor e o rei, então vou assumir que o rei está aqui refletindo a vontade de Deus. Este o caso, especialmente não seja dissidente, não seja contra, não fale mal, não haja de maneira além da lei, fora da lei, que tudo isso vai trazer consequências punitivas de Deus através do rei em você. E se o rei não representa Deus? Se o rei não está fazendo a vontade de Deus? O que, na verdade, historicamente, foi mais o caso do que não, quando a gente lê, né, o que chamamos do Velho Testamento.
inclusive na época de Jesus, inclusive na época quando Paulo escreve lá em Romanos, que devemos nos submeter às autoridades, porque até as autoridades ruins têm uma certa função na qual Deus muitas vezes usa como meios de punição a certos grupos e categorias de pessoas. Sendo um exemplo do Velho Testamento, Deus usou Nabucodonosor para punir muitas nações, inclusive Israel. E como depois Deus usou outras nações para punir os babilônios, né, os medo-persas. E assim vai. Em Cristo, ou aqui ainda no Velho Testamento, na sabedoria de Deus, que se culmina em Cristo, devemos ser um povo que que respeita as autoridades, que, no geral, não são grupos de pessoas dissidentes que estão sempre criando problema em a comunidade, que são conhecidos como bons cidadãos, mesmo quando o governo é ruim. E, no geral, eu diria, historicamente, e vou até fazer aí uma generalização, na minha vida, nos anos de minha vida, no geral, governantes são mais ruins do que bons. Então, se a gente só vai respeitar governo que 100% reflete a presença de Deus, isso aí deve ser meia dúzia no total da existência da humanidade. Dá para contar em uma mão e nem usar todos os dedos. Seriam poucos. Mas não depende disso o fato da gente ser um bom cidadão. O que depende é a nossa fé a Deus. Então, aqui, nesses versículos, me dá a impressão de que, pelo fraseado, o rei e Deus estão, o rei está representativo de Deus. Mas mesmo que não for o caso, conectando com versículos do Novo Testamento, indiferente, devemos ser ativos. A nossa contribuição para um governo melhor, para uma sociedade melhor, não é em ser dissidente, é em ser seguidor de Deus, em refletir o que é ser humano e comunidade que reflete a presença de Deus. Esta é a nossa contribuição. Porque já se teve muitas outras maneiras de se lidar com o governo, desde de rebelião, desde aí mil e outras coisas que tiveram certos níveis de sucesso, mas no geral não um sucesso, se foi sucesso, não um sucesso sem muitas vezes grande custo e com um sucesso que durou pouco. E Deus, pelo menos no Novo Testamento, bem, nesse conceito aqui do Velho também, o povo, no geral, tinha muita pouca influência e muito pouco a se dizer em referência a governo. Não votava, não tinha influência, não tinha dinheiro, não tinha nada, no geral. E, historicamente, o fato de que podemos votar é uma exceção do que a história tem sido para a grande parte da humanidade referente aos seus governantes. Sendo o caso que podemos votar, vá e vote com boa consciência e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas com essa exceção, a grande contribuição que eu e você, como seguidores de Deus e em Cristo, é a maneira a qual agimos em comunidade, como tratamos o nosso vizinho, nossa família e o nosso inimigo. Ok, todo mundo bem? Vamos lá, versículo 23. Ô, Júnior, Oi.
no caso dos reis ou dos governantes, devemos também orar por eles, né? Sim. E eu tenho maior facilidade em orar para que Deus traga punição a eles, mas não é esse tipo de oração que provavelmente devemos ter. Devemos orar né, por sabedoria, que Deus os use de acordo com a sua vontade, de que mesmo se eles forem ímpios e injustos, que Deus nos acuda, que Deus os direcione, que Deus os use. Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro Isso, Timóteo, Paulo falou isso para Timóteo, né? o mesmo Paulo que falou que devemos nos submeter às forças. Sim, exatamente, o mesmo Paulo. É. Sim, então, sem dúvida, devemos orar e, que nem eu disse, ter muita cautela. Deixa eu parar aí, termos de políticos. Ok, versículo 23. Eu tenho muita opinião, mas estou tentando segurar a maioria para mim aqui. Versículo 23. Aqui vão outros ditados dos sábios. Então, lembre-se que Provérbios é uma coletânea de coletâneas. Não é um autor só. São vários. Inclusive aqui, anônimos. Alguns são anônimos. Quem são esses sábios? Sei lá. Mas eram ditados populares que pessoas tinham acesso, que alguém estava podendo ler e comunicar isso. Então, estão sendo aqui coletados. Acho que o Chaves, alguém fez uma mãozinha aí desapareceu. Chaves? Sem querer? Qual seria a participação do cristão, do discípulo de Cristo, na política, considerando a consciência sadia do discípulo e o meio político em que ele vai ser inserido? Obrigado, professor. Boa noite. Opa, boa pergunta. Bem, no geral, que nem eu falei, acho que como temos eu diria o privilégio de votar, porque, mais uma vez, historicamente, não é o caso. Então, como temos esta voz no processo, mesmo que seja uma voz pequena, mas é uma voz historicamente mais alta do que não, sendo que a maioria do ser humano não teve essa chance, eu acho coerente votar. Votar e fazer uso deste meio, e um meio legal e um meio passivo. Então, só aí já creio que soma mais com a coerência de sermos seguidores de Cristo e o impacto que podemos ter. Então, vá, vote, ore bastante antes, durante e depois das eleições. Ô, Se Júnior. Ô, Júnior. Hello. Oi, fala. Eu acho que o Chaves, me parece que ele tinha em mente o envolvimento do cristão na política, Não, e é o meu próximo ponto. Ok. Exatamente isso, professor. Obrigado. Não, meu próximo ponto sendo, em caso de direto envolvimento, né, a pessoa se eleger ou tentar participar desse processo, ou tentar se eleger ou participar do processo para eleger alguém, né, fazer parte daquele grupo mais ativo e assim por diante. Tem exemplos na Bíblia, reis. Tem exemplo na Bíblia de pessoas que tinham a voz, o ouvido dos reis, de outras influências políticas, e que essas pessoas, Daniel sendo uma, Neemias, acho que é em português, sendo outra, Niemeia em inglês, Neemias, e outros que, vamos dizer assim, não estavam concorrendo à política da maneira que a gente faz no Brasil, mas estavam envolvidos na política e tinham acesso aos governantes. E aí, Josué, que se tornou um governante, né, ou segundo em comando e assim por diante,
Então, tem exemplos de pessoas que tiveram direto acesso à política. E foram pessoas que, mesmo naquele mundo corrupto, naquele mundo difícil, naquele mundo injusto, naquele mundo complexo, muitas vezes perigoso, participaram do processo e participaram de uma maneira que se tornou clara a diferente maneira de agir, que eram diferentes. E algumas vezes isso trouxe sucesso, outras vezes isso trouxe complicação a eles. Então, se você vai se envolver diretamente nesse processo, pode. Sim, eu diria que sim. Temos exemplos de pessoas que agiram e se envolveram. Mas se você vai se envolver neste mundo, tem que ser na minha opinião, com a ideia de vou refletir uma maneira diferente, uma maneira santificada de ser, uma maneira que representa Deus e não a bagunça que a política é. A ideia de, mas assim você não vai se eleger, se você não, né, fazer aquele jogo, né, ajudar alguns aqui, dar aquela burlada ali, você nunca vai ter influência. Se você está disposto a entrar nessa bagunça, eu não acho que é coerente com o que é ser cristão. Mas se você vai entrar no sistema e, porém, vai agir de forma diferenciada, seja lá o custo que isso vai trazer a você ou o nível de sucesso que você vai ou não vai ter, eu acho que aí sim é algo. E seria verdade isso em qualquer outra área. Eu só imagino que no mundo político seja um mundo mais difícil para se manter o cristianismo com as tantas e muitas influências que te levam a outras direções. Ok, versículo 23. Aqui então outros ditados. Vamos lá, quais são esses outros ditados? Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Bem, aqui parece ser um exemplo de política. Se você vai estar naquele mundo, porque obviamente aqui quem é essa pessoa tem influência. Você está tendo algum nível de julgamento, alguma influência, autoridade para influenciar os resultados de seja lá do que. E porque o pobre que não tem nada do nada, não, ser parcial, não parcial, com que autoridade? Mas aqui, talvez até no mundo político, você se tem a autoridade, a influência, não haja de forma injusta, não seja parcial, não finja, não trate pessoas que são ímpias como se não fossem. Se você tem autoridade de ter alguma consequência em cima de quem é ímpio e quem é justo, haja de forma coerente com a justiça de Deus. Mas se eu não dar aquele agrado ali para alguém, eu possa perder minha influência, meu trabalho, meu dinheiro. Melhor isso do que a justiça de Deus ser colocada em cima de você. Então, não finja que pessoas ímpias estão fazendo um bom trabalho, não se alegre com injustiça, não participe na injustiça, não ofereça parcialidade, trate de forma correta as pessoas, e mais uma vez aqui se assume que é uma pessoa que tem autoridade e influência, caso contrário, por que os povos, o povão estaria notando? Por que nações estariam percebendo e prestando atenção? Tem que agir de forma correta, de forma justa, seja lá o custo. E muitas vezes isso quer dizer que você vai acabar sendo alvo de pessoas injustas, mas é o custo. Versículo 25.
Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Mais uma vez, se você tem algum nível de influência, seja no seu trabalho ou na política, onde você pode estar participando na justiça que Deus quer, você pode estar influenciando a direção de decisões ali, passando justiça, pondo disciplina, e sendo correto e não mostrando parcialidade, haja assim. Se você é um juiz, um cristão que é juiz, se você é um cristão que é policial, se você é um cristão que é professor, se você é um cristão que é político, seja lá e mil e outras, você é cristão e você é um chefe no trabalho, seja lá o que for, se você tem alguma autoridade, haja de forma justa, e participe da solução e não do problema. José, algumas partes foi difícil ouvir, mas se eu entendi correto, você estava notando que, no seu caso, há situações onde não caiba você, ou por falta de autoridade, ou por outros impedir o processo, que torna difícil você carregar justiça ou impor justiça, a não ser imparcial e assim por diante. Sem dúvida. É difícil, e até exemplos que eu mencionei já no Velho Testamento, Daniel, Josué e outros, não foram jornadas fáceis. Houve várias tentativas de impedir, inclusive Neemias, que estava tentando fazer algo muito bom, construir a parede ou reconstruir o muro. Havia muitos, e sempre vai haver, até do outro lado da eternidade, influências e tentativas de interromper o que é certo. Então, faça o que está à sua capacidade de fazer. O que não está, você deixa nas mãos de Deus. Mas que vai sempre haver empecilhos a fazer o certo, isso sem dúvida nenhuma. E se eu entendi correto seu comentário com Romanos, de que não cabe a cada irmão necessariamente criticar ou decidir se a pessoa, o outro irmão, está fazendo o suficiente ou não está fazendo o suficiente. Creio que foi esse o ponto que você estava tentando fazer. Se entendi correto. Sim, há um certo nível de... Acho que é correto deixar que Deus, vamos dizer assim, julgue o coração e a habilidade de cada um. Por lado de fora, eu posso pensar que você podia ter feito isso, feito aquilo, feito assim, assado, mas não é a nossa responsabilidade sair julgando a capacidade de cada um. Temos certos momentos onde temos que discernir e se envolver na vida das pessoas, mas a ideia de julgar não caiba a nós, que Deus vai fazer isso, inclusive. Meu pai? Sou eu. Oi. Eu conheço uma irmã, há uns anos atrás, ela 15 anos numa indústria, com você falando de fazer o que é justo, e ela era secretária. Aí, uma hora, lá, um dia, o telefone tocou e ela falou para o chefe dela, ó, fulano quer falar com o senhor. Ele pegou e falou, não quero atender esse cara, não, fala que eu não estou. Ela pegou e falou, olha, eu sinto muito, eu não posso mentir. Eu sou cristã e Cristo, ensina, não posso mentir. O senhor pode atender ela. Você está despedida. A partir de agora, você vai estar despedida semana que vem, você não vem mais. Ela falou, não tem problema. Ele falou, você vai perder 15 anos? Ela falou, vou. Eu não quero perder a justiça de Deus. Só que daí, uma semana, quando era para ela ir embora, ele veio e pediu perdão e falou para ela que ele não ia mentir mais. Ótimo. Esse é um exemplo, né? Bom exemplo, sim. Sempre há um custo.
vivemos num mundo que, no geral, não está querendo fazer ou não está fazendo a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus já é contrário e já vai haver resistência. E cada um de nós tem que somar o custo e ver e tomar decisões, algumas vezes mais fácil, outras vezes muito mais difícil, e que fazer com o encorajamento de Deus e a misericórdia de Deus, porque muitas vezes a gente pensa mais em outras coisas, não quero perder esse trabalho, e assim por diante, o que são sentimentos válidos a se considerar, mas se vamos, a melhor maneira que temos de fazer um impacto nesse mundo é como agimos, e agindo de acordo com a vontade de Deus. Então, tem esses exemplos mencionados e provavelmente muitos mais, mas o ponto sempre é esse, é o custo de agir de forma com Deus ou acabar fazendo parte de um processo, de um sistema, de uma sociedade que é desigual, que é corrupta, que é injusta. Então, a gente pode ganhar um pouco hoje, mas acaba sofrendo, porque inevitavelmente essa injustiça volta a ser contra nós também. Então, muita cautela. Versículo 26. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Se assume aqui que beijos nos lábios está dizendo que é uma coisa boa, claro. E a resposta sincera é agradável, é para ser agradável. E resposta sincera não quer dizer resposta bruta e rude, que muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Desculpa, mas eu estou sendo honesto. Sim, E aí a pessoa fala um monte de críticas. E isso não é a mesma coisa. Resposta sincera não quer dizer resposta sem tato, não quer dizer resposta rude, não quer dizer resposta direta, não quer dizer resposta que tem intenção de... É uma crítica, porém, como é sincera, a gente acha que está correto. A resposta sincera é um contraste aqui com a ideia de o mentir, do enrolar, da astúcia que o mal faz. O mal enrola e usa aquela influência para levar você a tomar decisões erradas. A sinceridade, a justiça, a sabedoria, tudo isso é paralelo, sinônimo e interconectado. E é esse tipo de pessoa que devemos ser, não o tipo de pessoa que enrola e fala o que os outros querem ouvir e assim por diante. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua família. A ideia aqui é de que preparo é importante. O ponto não creio que tem que ser, a não ser que você tenha suas finanças completamente em ordem e tudo 100% que você pode um dia casar. A não ser, mesmo sendo que no Brasil normalmente se faz mais disso do que não, né? A pessoa começa já a investir, começa a tentar comprar um terreno, a pessoa muitas vezes está namorando e é noiva por um bom tempo, em termos de até muitas vezes ambos financeiramente contribuindo a uma casa e assim por diante, já no compromisso que vão casar, e há aquela tentativa de preparo. A ideia é parecida. O foco é importante você preparar, você considerar, você planejar. Principalmente naquele mundo antigo, onde não se tinha muitas vezes outras coisas te suportando, te ajudando, outros investimentos e assim por diante. Então, a necessidade de preparar, investir, considerar, e isso faz parte da sabedoria, que a sabedoria
não é reativa, ela é ativa, ela é proativa do que ser reativa. E a ideia aqui, creio que se encaixa nisso. Mas vamos ver até onde vai aqui. Versículo 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próprio, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Aqui, continuando mesmo a ideia da interação do justo com um mundo injusto, do sábio com o tolo, do honesto com o desonesto. E neste mundo, muitas vezes a gente quer tratar os outros como nos trataram, que muitas vezes é de forma punitiva, julgando, criticando, vingativa e assim por diante. Mas, mais uma vez, participar desse processo só soma ao problema que é o sistema. O nosso maior poder em Cristo, na sabedoria divina, é agir de forma diferente do que se é comum, do que se é feito. Quando a pessoa tira a sua, tira a sua túnica, você dá a sua camisa. Quando a pessoa demanda que você vá em 1 milha, você vá 2, né? Palavras de Jesus. Quando a pessoa dá um tapa de um lado, você vira o outro. Em agir de forma diferenciada que podemos ter um impacto e rumo à melhoria. É difícil, porque a gente normalmente quer agir igual ao que foi feito a nós. E aqui a ideia de testemunhar, principalmente naquele mundo antigo, grandes decisões jurídicas eram impostas com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Fica um pouco mais complexo da maneira que fazemos a nossa justiça, mas não devemos ser pessoas que estão dispostas a mentir sobre os outros ou oferecer testemunho errado, incorreto, só para ver os outros ser punidos, ou como de forma vingativa. Não devemos ser esse tipo de pessoa. Vamos fazer o correto. Inclusive, talvez Jesus tinha em mente um conceito parecido quando ele falou: trate os outros como você quer ser tratado, ao invés da ênfase negativa aqui. Farei com ele o que ele fez comigo. Jesus inverte isso e diga: trata as pessoas da maneira que você quer ser tratado, não da maneira que você foi tratado. Então, interessante a mudança de ênfase que Jesus põe lá em Mateus. Bem, vamos parar por aí, que creio que seria difícil fazer justiça aos próximos vários versículos aqui no pouco tempo que temos. Algum comentário, pergunta? Achei interessante o exemplo da irmã, que essa questão da secretária é uma situação corriqueira na vida de muitos profissionais, e eu vejo ali uma situação bem interessante. Ela entendia que ela tinha o Senhor como chefe, o dono do trabalho, mas ela tinha um Senhor, o Todo-Poderoso, e a este ela considerou como mais importante e superior, independente de quaisquer que fossem digamos assim, as consequências, né, da decisão dela. E o chefe dela viu, com certeza, a partir dali, ele passou a olhar para ela de uma forma diferente. Né? Obrigado, professor. Isso, de uma forma diferenciada. E, mais uma vez, esse é o impacto que podemos ter nesse nosso mundo, nessa escuridão que é o mundo. Sermos a luz do mundo nessas interações, porque são raros as pessoas que têm grande influência no mundo. E se você é uma dessas, ótimo, use essa influência nessa direção. Mas todos nós temos a capacidade de ter influência no mundo
através desses atos, dessas interações. Há consequências? Sim. Sim, algumas vezes pequenas a nós, um custo a nós, muitas vezes um custo grande. Mas são decisões que devemos tomar e contemplar em quem estamos servindo. Presença de Deus em nós, em Cristo, ou a outras forças que estão tentando exercer influência negativa em nós. E talvez um outro lado disso é como uma comunidade de fé, devemos estar sensíveis às necessidades de pessoas entre nossa congregação que tomam essas decisões e acabam sendo desamparadas por um certo período de tempo, perdem o emprego e assim por diante, que podemos oferecer uma ajuda, um encorajamento emocional, físico, financeiro, para ajudar as pessoas a terem mais habilidade e coragem para tomar decisões que sabem ser certas. Então, uma outra maneira a se pensar, você talvez pode não ser a pessoa que está ali sofrendo, tendo que tomar a decisão, mas você pode ser a pessoa que ajuda essa pessoa a minimizar, vamos dizer assim, as consequências e o custo, muitas vezes, que vem em tomar essas decisões corretas. Ótimo!